Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 4, antes de servir. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, né? Mateus 20, 28. Então, antes de iniciar o capítulo, vamos falar um pouco de Mateus, né? Quem foi Mateus? Porque o Emmanuel, nesse livro, né, ele sempre começa com uma citação, né? Naquela época, as rendas do Império Romano eram arrecadadas por um sistema de taxação direta sobre pessoas, o que deveria equivaler ao imposto de pessoa física, né? E sobre propriedades, correspondendo aos atuais imposto predial e territorial urbano, né? O IPTU, e o imposto territorial rural, o ITR. Então, havia ainda a taxação indireta sobre a exploração do subsolo, salinas, imposto de consumo e tarifas alfandegárias, que também encontramos similares na atualidade, né? O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS e outros. A arrecadação das rendas no Estado eram feitas em todo o Império por arrematadores que ofereciam maior lance em leilão judicial, firmando-se em seguida no fórum, junto ao censor, o contrato respectivo. Assim também agiam muitos judeus com o seu especial temperamento para negócios, comércios e finanças, pelo que eram olhados pelos fariseus, saduceus, zelotes e toda a população com desprezo. Não importava o cargo que ocupassem, fossem altos funcionários da alfândega, contadores ou modestos escreventes. Todos eram simplesmente chamados de publicanos e eram odiados. Não importava se enriqueciam no trabalho, se respeitavam a Torá, se frequentavam a sinagoga, se pagavam o dízimo exigido, eram detestados e no templo de Jerusalém quase sempre ficavam em lugar mais afastado, até mesmo para evitar escândalos, né? Escandalizar a parentela, a vizinhança e os conterrâneos. A alma dos publicanos era uma alma dolorida, solitária. Entre esses havia Levi, filho de Alfeu, que desempenhava na alfândega de Cafarnaum as funções de escrevente. Com maestria anotava em colunas o nome das mercadorias, a porcentagem tributária, a moeda para o pagamento. Nas horas de seu descanso, ele se entregava às amargas meditações. Ele desejava a vida do Messias, afinal, ele não seria o Messias, aquele que deveria vir para fazer sorrir a felicidade entre as montanhas de Israel. Ele se sentia como um leproso, um ser à margem da sociedade. Certa manhã de sábado, em que estava em seu local de trabalho, levantou os olhos e os viu. Não conseguia se recordar por que é que estava ali, naquele dia e naquela hora, porque não era o seu hábito. Era um grupo de pescadores, entre os quais ele reconheceu João e Tiago, dos quais mais de uma vez cobrou impostos. À frente deles caminhava um estranho de cabelos cor de mel, barba à moda nazarena e uma túnica de alvura brilhante. Destacava-se pela majestade do porte. Parecia um homem letrado, culto. Levi sente estranhas emoções. Tem vontade de seguir com o grupo, de acompanhá-los. No turbilhão dos pensamentos que o dominou, ele se deixou ficar ali, parado, atônito. Compareceu à sinagoga naquela tarde e o viu. Ele leu os textos e o interpretou. No seu íntimo, Levi parecia reconhecer aquela voz. Novamente se emocionou.
Aquele homem falava de coisas tão velhas e já sabidas ao mesmo tempo, de coisas novas e surpreendentes. Não era tudo o que sempre aguardou para sua própria vida? Quando o rabi saiu da sinagoga e se dirigiu à casa da sogra de Pedro, Levi o acompanhou de longe. Ouviu os comentários das curas da sogra de Pedro e do endemoniado, mas não ousou se aproximar. Desejava, mas temia. Ele era um renegado, uma infeliz ovelha de Israel, mas desejava se aproximar e dizer: Senhor, eu não sou digno. Mas não conseguia. Nas noites seguintes, o sono foi atormentador. Bastava fechar os olhos para ver aquele olhar que cruzou com o seu na manhã daquele sábado, à porta da alfândega. Se abria os olhos, podia ver na escuridão do quarto aquele olhar. Vencido pelo cansaço, adormeceu por algum tempo, para despertar banhado de suor, com a lembrança de que estava acompanhando o mestre por uma longa estrada. Embaixo do braço, o rolo de papiro de registros da alfândega. Entretanto, nele não havia anotações sobre dinheiro, mas somente escritos, alguns versículos, algo que ele não conseguia distinguir. Finalmente, enquanto trabalhava às primeiras horas do dia na repartição aduaneira, tudo aconteceu. Sua tarefa era mecânica, seu espírito pairava longe. Então, ergueu os olhos e focalizou o retângulo da porta. Um estremecimento percorreu todo o seu corpo. Esfregou os olhos. Estaria sendo vítima de uma alucinação pelas tantas horas não dormidas? Emoldurada pelos batentes, destacando-se no fundo azul do lago e do céu, ergue-se diante dele, irradiante de bondade, a figura do mestre. Levi, filho de Alfeu, segue-me. Ele se levantou. Não havia dúvidas em seu coração e o seguiu feliz. Ele convida o rabi para um banquete em seu lar. Preparou a mesa farta e elegante. O povo se aglomerou na praia em expectativa. É um grande acontecimento em Cafarnaum. Quando vê a barca de Simão se aproximando da praia e a figura de Jesus com sua túnica brilhante, os cabelos emoldurando a sua face, Levi tem vontade de gritar. Seu peito quase estoura de felicidade. Ele avança, curva-se com seus braços, as lágrimas represadas, abraça o divino amigo. E Jesus fala: Alegra-te, Mateus, hoje a felicidade adentra pelo seu lar. O banquete foi festivo. Os fariseus que passavam e observavam o banquete na varanda da rica casa murmuram. Jesus aproveita o momento para a lição que diz que os sãos que não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus faz a refeição do entardecer com os convidados do seu convocado, publicanos como ele, da mesma alfândega, que se interessavam pelo reino que ele traz. Esclarece uns e orienta outros, explica-lhes qual a estratégia a desenvolver para que o implante do reino especial e conversou afetuosamente. Mateus Levi, ou Levi Mateus, mudou de atitude, mudou de atividade, encontrando a sua real vocação, anotar almas para o banquete do reino de Deus. Não à toa que o título original desse capítulo é A Arte de Servir. E vamos observar que a arte envolve sentimento, não é algo que se faz maquinalmente. Então, só servimos bem quando servimos com sentimento, com amor. Vamos lembrar que no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que em todas as esferas há trabalho-obrigação, mas que chegamos ao trabalho-ação e que ele é aquele que transforma o ambiente. E depois chegamos ao trabalho-serviço, que é aquele que transforma o homem, porque ele se envolve naquilo que faz. Então ele cresce moral e espiritualmente.
E termina dizendo que a meta é transformar o trabalho-obrigação em trabalho-ação. E o trabalho-ação qualquer um faz. Então, a meta é transformar o trabalho-ação em trabalho-serviço. Porque o trabalho-serviço envolve amor, envolve doação, então envolve beleza, sublimidade. É desenvolver a humildade e a caridade. E é por isso que Emmanuel inicia esse capítulo com a frase de Jesus: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Então vamos ao texto do capítulo, né? Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade em clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos nos vários setores da natureza. Então, trabalho é qualquer ocupação útil, não apenas trabalho braçal. De acordo com a conceituação genuinamente kardeciana, trabalho é ocupação útil. A gente pode ver lá na questão 675. E não qualquer atividade. Muita gente se entrega às ocupações sem a menor utilidade e às vezes até nocivas em termos pessoais e coletivos, como as de jogo de azar, de fabricação de armamentos de guerra, pensando que com isso está trabalhando, quando na realidade se encontra apenas tratando de ganhar dinheiro. Que fique bastante claro que a nossa consciência está uma verdade incômoda. Tudo aquilo que fazemos como profissionais ou por diletantismo, sem nenhum benefício para o nosso semelhante, não é trabalho, é distração, é divertimento ou é delito. A palavra sobre trabalho, né? Quando eu falei agora, né, da questão 676, a pergunta sobre trabalho no livro, né, os espíritos que nos transmitiram a doutrina, eles têm uma lúcida resposta da qual a gente pode extrair assim um pedacinho dela, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do trabalho. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos, há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O pai forneceu ao filho, homem, né, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe for doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isso corre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não esqueçamos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta,
podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.